Bom, eu vou começar com a questão 4, porque modéstia à parte, eu faço ela todas as vezes que eu dou erro de meiose 2. Famema, nasci para dar aula para você. Então vem pra cá. Aqui nós temos uma fêmea heterozigota, XDzão, XDzinho, um macho normal, XDzão, Y. Ele cita que a mãe é heterozigota, ok? Mas a mãe passou o dominante. Ele cita que o pai da moça é daltônico, passou o Dzinho, mas não é necessário saber as gerações anteriores. Cruzamento, 4 tipo NE, ok? Os óvulos são XDzão, XDzinho, os espermatozoides são XDzão, Y. Existem 4 opções de filho, 25% de ser dominante. Cadê os alunos do curso da Mi? Quantas vezes eu não ensinei isso? Nasceu o Klinefelter, Dzinho, Dzinho, ok? Olha como é o pai, Dzão, Y. Ele não mandou Dzinho, Dzinho, mandou o Y pro filho Klinefelter. Olha como é a mãe, Dzão, Dzinho. A mãe, o que aconteceu? Ela separou, como que teria que ter sido essa mãe? Ela teria que ter separado os homólogos, cromossomo X com duas irmãs, Dzão, Dzão, cromossomo X com duas irmãs, Dzinho, Dzinho, e teria que ter separado as cromátides irmãs. Entretanto, o Klinefelter tem 2 Dzinhos, recebeu 2 Dzinhos desse daqui. Como isso é possível? A mãe separou os homólogos, XDzão, XDzinho, aqui representando as duas irmãs, mas não separou as duas irmãs. Então, aqui ele está representando 2 cromossomos X, que na verdade são essas duas irmãs. Aqui, ó, aconteceu a separação da meiose 1, mas não aconteceu a separação da meiose 2. Então, você vai responder que o erro é da mãe, visto que o pai não tem o gene recessivo, ok? E a mãe teve um erro na meiose 2, na separação das irmãs. A mãe separou os cromossomos homólogos, mas mandou 2 cópias do XDzinho para o filho Klinefelter, pois fez um óvulo sem separar as cromátides irmãs. Portanto, 2 cópias do recessivo. Excelente. Agora nós vamos para a questão número 3, que é uma questão maravilhosa. Ele fala do néfron, ele fala da célula do túbulo de reabsorção. A gente lembra que é aquela célula que tem as invaginações, muitas mitocôndrias, aquela célula que faz reabsorção ativa do soluto positivo da urina inicial, filtrado glomerular, para o sangue. Ele fala de um medicamento que bloqueia a proteína que faz reabsorção de glicose, SGLT2. E aí ele pergunta o que é que isso pode fazer para um paciente que tem diabetes mellitus tipo 2. Vai impedir a reabsorção de glicose, ok? Por transporte ativo para o sangue, levando a um aumento da perda dessa glicose na urina, aumentando a glicosúria e diminuindo a hiperglicemia. Não cura o paciente, não substitui a insulina, não regula a glicemia, mas diminui uma hiperglicemia e aumenta uma glicosúria porque não faz a reabsorção. A produção dos hormônios que regulam a glicemia sanguínea é no pâncreas, na parte endócrina, ilhota de Langerhans. Na presença de hiperglicemia, a ilhota beta sintetiza a insulina que faz hipoglicemia, aumentando a difusão facilitada para o fígado, músculo e tecido adiposo, levando a glicogênese hepática e muscular e lipogênese adiposa e hepática. Na hipoglicemia, a ilhota alfa produz glucagon, que é um hormônio hiperglicemiante, faz hiperglicemia, aumentando a glicogenólise e a neoglicogênese hepática. Gente, nasci para essa prova, hein? Cadê os alunos da Mi? Comenta o vídeo, curte, olha, eu nasci para dar aula para quem quer prestar a prova aberta. Muito bem, ele fala da barriga d'água, o filo é plateuminto, é um animal triblástico para indicação de folhetos, são 3 folhetos, e acelomado porque a mesoderme preenche a cavidade. O ciclo, ele pede o ciclo no item B, é heteroxênico, com a presença de HD, hospedeiro definitivo vertebrado, que é o homem, HI, hospedeiro invertebrado, que é o caramujo, gastrópode, planorbidea, bionfalária, infestação ativa e vetor é caramujo. O verme Schistosoma mansoni é dioico, vive no sistema porta-hepático do HD, solta os ovos no mesentério, os ovos têm espinhos, perfuram o tecido do mesentério e entrando no capilar e sendo eliminado com as fezes. Na água, acontece metamorfose e origina a larva ciliada, que é o miracídio, que entra no vetor bionfalária, que é o HI, faz a reprodução assexuada, a pedogênese, origina a bolsa de células germinativas esporocistos, que libera as cercárias, que são células que entram ativamente pela pele. E, finalmente, a questão 1 tem esse gráfico na apostila. A questão 1 tem na apostila, a questão 2 tem na apostila, a questão 3 tem na apostila, a questão 4 tem na apostila. Venha fazer o curso da Milena para as paulistas. O que acontece?
Aqui ele mostra um gráfico de um paciente que está com uma infecção crônica renal. E aí ele tá fazendo a administração de antibiótico. E a partir do dia 5, ele tem que aumentar a dose do antibiótico porque tá tendo um aumento dessas bactérias. Ele pede para você explicar o que aconteceu a partir do dia 5, ok? Surgimento de uma nova bactéria por mutação ou por recombinação que torna-se resistente a este tratamento. E que exige, ok, uma mudança no tratamento. Aí ele pergunta por que você precisa aumentar a dose, porque a bactéria é nova. E aquela dose do medicamento estava selecionando, ok? Estava tirando as sensíveis e possibilitando o aumento dessas resistentes, mas elas não estavam tendo sensibilidade a essa dose de antibiótico. Então você aumenta porque elas só estavam sendo selecionadas. Elas estavam sobrevivendo e aumentando. Então, a partir do dia 5, surgimento de uma nova cepa por mutação e recombinação, necessidade de aumentar a dose do antibiótico, porque aquela dose inicial só estava selecionando a nova cepa, ok? Que estava encontrando condições para aumentar, porque naquela condição ela era melhor adaptada, e agora você entra numa quantidade que limita a reprodução dela, tá vendo? Mantém ela relativamente constante. Pode não matar, mas não seleciona. E 2, por que você usa um antibiótico para a parede da bactéria e tem menos efeito colateral para o humano? Porque a parede é de peptídeo glicano, que é uma proteína que sofreu glicolização. A proteína da bactéria é produzida pelo ribossomo da bactéria, que é um ribossomo 70S. Então, eu posso usar um antibiótico específico para o ribossomo da bactéria, 70S, e nunca vai atuar no meu ribossomo, porque o ribossomo do eucarionte é 80S. Então, o antibiótico inibe o ribossomo da bactéria, mas não inibe o ribossomo do eucarionte. Inibe o causador da doença, mas não inibe o hospedeiro, já que os ribossomos são específicos. Parabéns, Famema!